Com 5 anos de idade, minha mãe me levou para uma aula de piano, uma aula experimental. E eu cheguei lá e a professora, ela usou uma técnica que eu saí de lá tocando uma musiquinha, mas a minha mãe não seguiu em frente com as aulas de piano, porque minha mãe não tinha condições para pagar. E na minha cabeça, eu cresci, na verdade, com algumas crianças. Primeiro, de que era muito caro aprender a música. Tipo, era só pra gente rico aprender música. E eu cresci pensando que eu jamais ia ser capaz de aprender piano, que eu jamais ia conseguir porque era muito difícil. Então, e eu cresci também com a falta de merecimento de aprender a tocar esse instrumento. Porque eu pensava, se minha mãe não pagou, é porque eu não mereço. Se minha mãe não pagou, é porque eu não mereço. Porque criança não entende. Então, e depois de muitos anos, que eu fui então realizar meu sonho de aprender piano. Piano também, tá? Então, o que aconteceu na sua infância que fez com que você se paralisasse, né? Mas aconteceu muita coisa até chegar até aqui, muitos perrengues, tá? Então, é importante vocês colocarem aqui nos comentários, né? Você se lembra de alguma coisa que você passou lá na infância, que te disseram que você não ia ser capaz? O que te falaram? Porque às vezes tá aí e você tem que ressignificar esse passado, né? Perdoar esse passado para você seguir em frente. Então perdão, perdoar lá atrás todas as pessoas, perdoar o pai, perdoar a mãe, e perdoar o professor, né, no caso, às vezes os irmãos que falaram, né, por exemplo, eu cresci com um complexo de que eu era horrível, que eu era muito feia, de que eu não era merecedora de nada, porque meus irmãos sempre me falaram que eu não era bonita, que, enfim, que eu não era uma menina bonita, que eu era sempre uma menina feia. Enfim, muita coisa, né? Quando é criança é fogo. Eu queria estudar música, mas a irmã falou que meus dedos eram muito grossos e que não dava. Olha aí. Né? É outra crença limitante, que não tem nada a ver. Nada a ver isso. Dá pra resolver isso com técnica, com aquecimento, com, né, mais uma, que nem aconteceu também comigo. Eu era burra da sala. Então, o que quer dizer uma pessoa quando é chamada de burra? Quer dizer que ela não é capaz de aprender, que ela não consegue nada, né? Não é capaz de aprender, não consegue nada. Mas a ideia, Priscila, é lembrar e perdoar, e ressignificar, porque os nossos pais, lá atrás, eles fizeram o melhor pra gente. Eles não têm culpa de nada, não é nem pra achar os culpados, não é nem pra acusar ninguém. É pra gente poder liberar perdão pra eles. Liberar perdão pra nossa família, pra gente poder destravar. Acredita na música? Que a gente precisa perdoar as pessoas? Porque com rancor a gente não se desenvolve. Como é que você vai aprender a música na hora que você estiver tocando? Você tem que liberar o melhor de você, né? A sua melhor versão. E aí, com o perdão, você vai conseguir fazer isso, tá? Então, tudo isso tá batendo aonde? Tá batendo aonde? Na questão da capacidade. Me sentia diferente dos outros alunos. Não conseguia acompanhar a lousa. A professora sempre apagava a lousa sem eu conseguir copiar. Isso já aconteceu muito comigo. Na escola, eu era a pior da sala. Vocês não acreditam quanto que eu aprontava. Porque como eu não era uma boa aluna e todo mundo me taxava de como eu não era boa aluna, aí que eu piorava a situação, entendeu? Eu já cheguei até a alagar a sala. Fechar a sala, alagar para ir embora, para matar a aula. E sabe o que eu fazia? Eu matava a aula para vir estudar música em casa. Meu Deus, eu não existia. Às vezes eu levava o Bona para a sala de aula, pra vocês terem ideia.
e eu não estudava outras coisas para estudar música. Muitas coisas, né? E por que vocês estão escrevendo isso? Vocês estão colocando isso para fora, trazendo isso à memória, para que a gente possa saber onde está a raiz de tudo isso, tá? Onde está a raiz de tudo isso? Onde está a raiz do porque você ainda não realizou o seu sonho de tocar os hinos no órgão? Será que é por causa da técnica, é por causa de alguma outra coisa? Não. Às vezes a raiz está aqui, lá no comecinho da sua vida. Porque em outras, né? Porque a música é só uma coisa, tá? A música é um dos aprendizados que você vai ter na sua vida. Mas quantas outras coisas você deixou de aprender? Quantas outras coisas você deixou de aprender porque você não se sentia capaz, merecedora? E quantas vezes você teve que fazer isso daqui, ó, focar mais, e que é um erro. Só que tudo isso que aconteceu na sua vida, e agora, e se falar alguma coisa na parte da música para vocês também, ó, mentiram para você. Sabe por quê? Em Timóteo 1, versículos 6 e 7, está escrito assim: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só, em Pedro, 1 Pedro, versículo 4, 1 Pedro 4, versículo 10, está escrito assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Caramba, o que está acontecendo aqui? Ou seja, o dom já está em nós. O dom é nosso. Você é filha amada de Deus. Você foi lavada no sangue do Cordeiro. Você é filha. E na Bíblia está escrito assim que somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Você sabe o que é um sacerdote? Caramba, o sacerdote, ele era a única pessoa que conseguia se achegar mais perto. Ele era o único que entrava lá no altar e tinha acesso a tudo que Deus tinha que falar. Se você não fosse um sacerdote lá na época, lá de tantos anos atrás, você chegava dentro do templo, você morria. Só um sacerdote podia chegar até lá. Só que hoje, pela graça de Jesus Cristo no nosso coração, é diferente. Nós temos acesso, porque está escrito que tudo que está ligado na terra também vai estar ligado lá no céu. Tudo que estiver ligado aqui na terra pode ligar no céu e vice-versa. Então, nós temos acesso direto através da oração, com a intercessão de Jesus Cristo. Nós podemos orar e pedir a Deus, e se nosso pedido for bom, agradável, Ele vai cumprir. E o dom, Ele já deu para você, o dom já é seu. Só que você esqueceu disso. Você esqueceu que você tem capacidade, que você merece, que você pode. Você esqueceu isso. Porque foi tanto massacre, tanta coisa, tanta martelada, tanta coisa que te falaram, que te taxaram, foram colocando um monte de post-it, ó. Um monte de post-it em você, ó. Ah, você é feia. Ah, você não merece. Ah, você... Deixa eu colocar aqui, ó. Você não tem... Deixa eu pegar o post-it aqui. Eita, nós. Aqui, ó. Você não merece. Você não tem dom. Vamos ver se esse cola. Você é burra. Você não aprende nada. Você só faz as coisas erradas. E daqui a pouco você não sabe mais nem quem você é. Porque tanto post-it colocaram, tanta coisa que te taxaram. E você esqueceu de quem você é. Da sua essência. Então, esse bloqueio aconteceu porque de tanto que você recebeu paulada. Entende? E aí, o que acontece com a gente? Quando a gente vê uma coisa pela primeira vez, uma coisa diferente, a gente acha estranho.
Mas quando a gente vê aquilo mais vezes, aquilo se torna normal. Por exemplo, vamos falar de tecnologia. ChatGPT. Até um tempinho não tinha. Até 2 anos atrás não tinha ChatGPT. Só que agora é normal. O ChatGPT normalizou. Só que da primeira vez que eu ouvi falar que a gente poderia perguntar qualquer coisa e ele ia responder, eu falei, caraca, que negócio doido, que diferente. Só que a gente foi ouvindo tanto falar sobre isso que normalizou. E é a mesma coisa com as suas crianças. Você foi ouvindo tanto que você não merece, que você é burro, que você não consegue, que você é incapaz, que isso se tornou você. A camada aqui, ó. Se tornou a sua camada. Como se você se vestisse com a roupa do fracasso. Vestir com a roupa do não sei, do não consigo, do não posso, do não tenho dom. Entende? É isso. E aí, o que acontece? Mentiram para você. Você precisa resgatar você de volta. Quando a gente olha para uma criança é pura, sincera, sorridente, feliz. É isso. E quando você olha para você no espelho, você se vê assim? Não. Você se vê triste, abatida, desanimada, não consegue realizar o seu sonho, às vezes até esqueceu. Por quê? Colocaram tanto isso na sua cabeça que hoje você não se vê mais fazendo isso. Não se vê mais como uma organista, não se vê merecedora, não se vê confiante, não se vê com o dom, sendo que está aí dentro. Porque o dom é o desejo. O dom, ele é um desejo. Deus já colocou no nosso coração. Se a irmã chegou no final desse vídeo, é sinal que chegou o momento de você dar o seu próximo passo e poder realizar o seu sonho, irmã, de tocar os seus hinos preferidos na sua casa, com a sua família, ou até mesmo para você sentir aquela comunhão com Deus, lá no seu cantinho, no seu órgão, tocar os seus hinos preferidos. Já imaginou você poder fazer isso em apenas 6 meses, sem precisar dos métodos tradicionais da igreja? É isso mesmo. E ó, se você quer dar o seu primeiro passo, aqui abaixo na descrição tem alguns links que vai te direcionar. Se você quiser entender mais como que funciona essa metodologia de aprendizagem em 6 meses e poder dar o seu próximo passo se tornando uma aluna, aqui abaixo tem um link que você pode fazer a sua matrícula e já entrar nessa turma que está em aberto. Se você quiser esperar uma próxima turma, tem uma lista de espera que você pode também clicar aqui abaixo, também vai ter um link. E se você quiser falar com a minha equipe, tirar suas dúvidas, quer entender mais como funciona o curso, quer entender se é para mim, se não é, você pode também entrar em contato pelo link que eu vou deixar aqui. Você já pode falar com a minha equipe e entrar então no método AZ6M, que é uma metodologia que você vai alcançar resultado em 6 meses, mesmo começando do zero. E é uma metodologia inovadora que você vai poder ter muito resultado sem precisar ficar se matando de estudar teoria, ficar se matando de estudar solfejo, métodos, não. É algo prático para você entrar em ação e ter resultado. Então, ó, aqui abaixo tem os seus próximos passos e se você chegou até aqui, tenho certeza que isso já é um sinal para você começar a se aprofundar nessa metodologia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, o seu curtir aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais irmãs que desejam aprender a tocar órgão. Deus abençoe, até o próximo vídeo.